Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo ou assistindo a gente. Está começando Na Montanha, o seu podcast semanal. Hoje eu recebo aqui, ele é bombeiro civil florestal, socorrista, fez enfermagem, pedagogia, faculdade de turismo, ele é guia de turismo especializado em turismo de aventuras e ecológicos. Palestrante, idealizador de vários cursos sobre atividades outdoor. Ele é CEO da Papa Capim Trek e Aventuras desde 2005, 25 de janeiro de 2005. Eu estou recebendo aqui hoje Alex Lima de Oliveira. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, é um prazer estar contigo novamente, Zulu. Grande amigo, né, um grande mestre aí, me curva seu conhecimento e muito emocionado de estar contigo aí, depois de um bom tempo aí, né, afastados com essa pandemia, estamos aí juntos. Para mim é emocionante estar aqui. Que bom que, graças a Deus, nós estamos aqui vivos, contando histórias. Sobrevivemos. Né? Sobrevivemos, mas estamos na luta ainda. Não é? A luta ela é diária. Sim. Alex, a gente já conversou algumas vezes, em várias oportunidades, e eu quis trazer você aqui novamente porque você tem uma experiência muito grande, né, na montanha, e eu acho que replicar a informação, levar às pessoas o conhecimento do que é necessário para que a gente não venha ter eventos desastrosos e até mesmo fatais, eu acho que é importante a gente conversar sobre. Sim. Você trabalhou como resgatista. Isso, exatamente. Durante quase 18 anos, né, junto com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, na região da Serra do Mar, em Paranapiacaba, né, o local que mais permaneci. Comandava um grupo grande lá, 75 homens, 25 mulheres, na busca, resgate e salvamento de pessoas perdidas, machucadas, algumas infelizmente sem vida, né? Mas para a gente não tinha tempo ruim, a gente entrava e ia buscar, trazia de volta, né? Até quem brincasse falava que a gente era uma tropa zumbi, o pessoal não tinha subido de qualquer jeito e voltava. Nosso objetivo era sempre voltar, né, com uma vítima que seja bem obrigado, né? Esse é o objetivo, não tinha tempo ruim para a gente não. Legal, tenho uma admiração muito grande pela Polícia Militar de São Paulo, pelos bombeiros, sim. Eu tenho uma admiração muito grande. Eu queria que você falasse um pouco como que é a rotina, né, de um resgatista de montanha. Bom, resgatista de montanha, a rotina dele é treino, é treinar, para quando precisar saber o que se faz. É algo, para alguns, cansativa, para quem olha cansativa, mas é essencial. Então você treina diversas situações, as mais adversas possíveis, nada tem que ser fácil, porque na montanha nada é fácil. Quando você está na sua casa, você leva um tombo, você cai, você tem do seu lado um telefone, você tem um vizinho que você pode chamar, né? Você tem um celular, sinal de celular, WhatsApp, como queira. Na montanha você não tem celular. Na montanha você não tem telefone fácil. Na montanha as distâncias são muito grandes. E quando você está estressado na busca de socorro, né, a distância não só parece que se torna maior, o esforço, mas o risco de quem vai buscar o socorro pode ser maior também. Então o risco de uma pessoa estar indo buscar socorro se tornar também mais uma vítima é muito grande. Então os treinos de um socorrista hoje de montanha, ele é intenso, não só na questão de técnica, que seja de imobilização, né, de RCP, que seja, mas treino físico e emocional. Emocional, porque você tem que ser frio naquele momento, você tem que não pensar, agir com emoção, você tem que agir de forma racional, né? Bem aquilo que falava, né, aquela coisa, né, acho que o Che Guevara que falava, né, você tem que ser duro sem perder a ternura. Então, ao mesmo tempo que você tem que atender a vítima, você tem que dar carinho, você tem que dar atenção e fazer com que as pessoas próximas a essa pessoa, né, sintam-se, não digo confortáveis, mas seguras, e que você não vai maltratar, que você vai tratar como um pedaço de carne, mas sim uma pessoa que precisa do seu socorro, de sua atenção, né, da sua presença de espírito local. Isso é importante, né?
Legal. Alex, quais são as grandes dificuldades, as principais encontradas durante um resgate? Atualmente, na verdade, as principais, assim, não é só a questão geográfica, mas assim, as informações às vezes são muito desencontradas, porque a pessoa está nervosa, cada um fala uma coisa, é aquela situação que te fala que é o telefone sem fio, cada um fala uma coisa. Então, uma das primeiras dificuldades, né, é a localização, né, e comunicação correta. Então, muitas vezes a gente recebe, as equipes recebem as informações, mas elas recebem isso de forma imprecisa. Eu dou um exemplo agora recentemente que eu vi numa reportagem da Rádio Band News aí, mostrando uma policial, que não deixa de ser uma socorrista, tentando entender o que uma daquelas vítimas daquele deslizamento, ela tentava passar para a policial o que estava acontecendo, mas ela estava tão nervosa que ela não sabia nem como falar, na verdade. Então a policial precisou primeiro acalmá-la para depois conseguir obter informação. Então, essa é uma das principais outras dificuldades também. Você lidar com as emoções das pessoas. Você pode estar calmo, mas você tem que conseguir atingir, entrar naquela pessoa, entrar no bom sentido, que fala assim, na cabecinha, acalmá-la para que você tenha as informações precisas, o que aconteceu, o que está acontecendo, para você saber o que pode acontecer e quais serão suas atitudes para ter uma atuação correta e precisa, né? E diante disso, como é feita essa coordenação dessa equipe de resgate? Como tem uma equipe lá de prontidão? Nem todos os lugares têm atualmente, né? Nem todos os lugares têm. Geralmente você tem assim nos parques por aí, você tem alguns parques em que você tem na portaria feita uma contagem e essa contagem é repassada para uma equipe de montanha. Lá acho que no Paraná, posso estar enganado, se estiver enganado peço desculpas, tem um grupo chamado Grupo Cosmo, que eles são fantásticos, os caras. Eles são assim, modelo o Brasil inteiro. Eles são muito bons. Então, eles ficam geralmente no Pico do Paraná, aquela região daqueles parques. Então, eles têm uma contagem diária de quem está entrando e para onde você vai. Então, quando você entra no parque, você tem que, né, eles pedem, né, feita uma ficha, qual o seu destino, que horas você volta, e pede para não mudar a rota realmente, para que seja muito mais fácil a organização. Então, na volta, o que esse representante do Grupo Cosmo faz? Ele fica na portaria contando, passou um grupo, passou dois grupos, opa, cadê o terceiro? O terceiro não voltou? Então tem que cronometrar. Então o atraso pode ser dado tal. Se não voltou esse grupo, aí eles vão sair atrás na busca dessa pessoa. E eles sentido assim a eficácia deles assim tem sido quase 100% de resgates com sucesso realmente de pessoas assim, pessoas infelizmente feridas, mas com vida. Então o Grupo Cosmo hoje eu considero no Brasil o melhor grupo de resgate aqui do Brasil, realmente se tratando de montanhas e áreas remotas, eu considero eles. Legal. Pensando aí, não no resgate, né? Eu acho que claro, é algo que a gente não quer, nunca quer. E graças a Deus, quando é necessário, eles estão lá de prontidão. Sim. Sempre muito solícitos e muito competentes. Alex, você trabalha você tem uma empresa Isso. Né, que leva as pessoas para a montanha. Eu queria que você tirasse um pouco a sua visão, né, de CEO, de empresário, e pensasse nas pessoas que chegam na montanha, vamos falar assim, de forma solo, sem ter uma empresa por trás, sem ter um guia. Como que a gente poderia minimizar o impacto justamente na situação de ficar perdido numa trilha, ficar perdido em uma mata, ou até mesmo acontecer acidentes, seja eles fatais ou não? Eu sempre falo uma coisa que eu passo, né? A minha empresa é especializada em iniciante de trilhas. Eu também tenho o pessoal que é topzera, que gosta de arrebentar, então vamos lá, tal, tudo, mas eu tenho pessoal muito solo, né? Pessoal que gosta quer começar e não sabe por onde. Então a primeira coisa que eu falo sempre para todos, nunca vá sozinho para a montanha ou para a trilha, nunca. No mínimo 4. Por que não 2 e casalzinho? No mínimo 4. Por quê? Vamos supor que desses 4, um se machuque. Uma torção de pé que seja, coisa mais simples. Mas uma torção de pé para trazer de volta pode levar horas para trazer, dependendo do terreno, dependendo da altitude. Então o que acontece? Um desses 4 tem um ferido. Um vai ficar com esse ferido, garantindo sua sobrevida, o seu conforto, sua estabilidade. E 2 descem para poder buscar socorro.
Então as chances são muito maiores, porque mesmo que um se machuque e tenha que ficar pelo caminho, você tem mais uma chance de chegar. Então o mínimo são 4 pessoas. Isso parto sempre desse princípio. Nunca sozinho. Eu dou um exemplo daquele corredor de montanha, Marins, francês, né? Eu lamento, não vou me estender muito, a morte dele. Morreu sozinho de hipotermia e quem achou não foi nem o pessoal de socorro. Quando o pessoal de socorro estava começando a desistir, um agricultor que achou ele, por acaso achou e morreu de hipotermia. Não tinha nenhum contato, nada, sozinho. Verdade, ele estava a metros ali de uma cabana, Sim, né? acho que menos de 100 metros. Absurdo. Você imagina a situação. Infelizmente, tivemos ali um óbito. A gente fala dessas fatalidades, mas a gente tenta sempre conversar e trazer pessoas, Alex, para despertar a questão da segurança, da autorresponsabilidade. Exatamente. Porque quando uma montanha, quando um lugar bonito aparece na televisão, todo mundo acha que é só pegar a mochila, colocar nas costas, Exatamente. pegar uma garrafinha com água e ir lá fazer a expedição. E não é bem assim. Né? Quanto mais você sobe a montanha, mais dificuldade você encontra diante dela. Sim. Então, ter pessoas como você, especialista, né, que já trabalhou em resgate, que hoje trabalha levando as pessoas para a montanha, é muito importante. Por quê? Hoje a gente vê muitas situações que poderiam ter sido evitadas. Várias. Eu dou um exemplo, vamos supor que você vai sair com 3, 4 amigos para fazer. Uma das coisas que as pessoas não fazem, eu faço isso daí. Minha mãe fica louca porque fica cheio de marquinha na geladeira, você vai entender por quê. Eu pego uma folha de sulfite e coloco dia tal, data. Eu estou indo, por exemplo, para o Pico dos Marins. Eu vou fazer tal rota. Antes disso, eu estou saindo com fulano, ciclano, beltrano. Telefone e celular de todo mundo, coloco a rota, por onde eu vou parar, que horas eu tomo uma lancha, coloco toda a minha programação e coloco também rota alternativa. Se eu não conseguir chegar a tal lugar, tiver ruim, eu vou para tal lugar, vou dar eu coloco tudo isso daí. Fica aquela folha de sulfite na geladeira. Minha mãe fica louca porque fica aquela marca de durex na geladeira, né? Mas eu coloco sempre. Então, se as pessoas saíssem, pelo menos, não precisa colocar na geladeira, mas deixassem 2, 3 pessoas avisadas, um local visível, essa é a rota, e seguissem esse plano, isso iria minimizar muito, ia reduzir o tempo de resposta de uma equipe de socorro, por exemplo. Ia de reduzir o tempo de resposta até de um corpo de bombeiros, do Comando de Operações Especiais, do COI, da Polícia Militar, um abraço para todos aí. Mas ia reduzir muito, porque você já tem noção por onde começar. Então, quando você fala, por exemplo, Serra do Mar, o pessoal vai muito lá para Paranapiacaba, adora aquele lugar, beleza. Gente, são pelo menos 80 trilhas, entre as legalizadas, as ilegais, as perigosas que tem. Para onde esse pessoal fala? Não, tá perdido a Serra do Mar. Porra, a Serra do Mar começa desde lá de baixo no sul do Brasil e vai até quase o sul da Bahia. No estado de São Paulo. Pô, no estado de São Paulo você vai desde o Paraná, quer dizer, divisa com o Paraná, até ali perto de Ubatuba. Que lugar da Serra do Mar que ele está? Quer dizer, então, quanto mais informação você tiver deixando, a gente fala igual o João Maria, né? Só que os passarinhos não vão comer, mas deixar migalhas, né? No bom sentido, deixar migalhas para que as pessoas possam te encontrar, saber para onde você foi, você vai conseguir minimizar esses problemas. E aquela coisa, responsabilidade, respeitar o seu limite e o limite da natureza. Verdade. Alex, você falou de Paranapiacaba. Em Paranapiacaba tem um local que é proibido. Tem vários. Tem vários, mas tem um que eles gostam, que fica bonito na foto, né? Eu estava agora há pouco conversando com o Gustavo aqui do estúdio, que é a famosa funicular, né? Isso. Os ingleses foram muito felizes ao construir a ferrovia ali. Eu não vou contar a história da ferrovia, mas a ferrovia é uma ferrovia abandonada, infelizmente, pelo Estado, né? Que foi a primeira ferrovia a ser utilizada pelos ingleses na subida do litoral para o Planalto, na transposição do café, e depois passou a se utilizar o sistema cremalheiros, que é usado até hoje. Quando começou o sistema cremalheiros, pararam de usar essa via férrea, né, à base de ferro e madeira, e não fez manutenção. Então as pontes hoje, por conta da maresia, para quem não sabe, maresia é o vento com sal, né, acabou consumindo, acaba degradando as estruturas de ferro,
por conta da umidade, os dormentes, que são aquelas madeiras que separam os trilhos, estão podres, tem uma dormente com mais de 100 anos ali, e o pessoal vai para lá e quer tirar aquela foto incrível. Realmente falei, o lugar, eu já fiz resgates lá, vários, o lugar realmente é de tirar o fôlego lindo, né? Mas é um local que hoje é proibido. Primeiro, porque você está entrando numa área particular, porque hoje é dada uma concessão a uma ferrovia, pertence ao Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Itutinga Pilões, né? Aliás, um abraço para todo mundo, especialmente a Patrícia, diretora do parque. Uma que eu conheço, eu gosto muito dela, não é jabazinha, mas é que eu gosto muito dela, é uma pessoa fantástica, muito séria no que faz. E também, pouca gente sabe, existe uma lei federal que não permite fazer caminhada em trilho, por questão de segurança e segurança nacional. E as pessoas vão lá tirar fotos em cima de pontes que tem 120 metros e a queda é fatal, como já aconteceu recentemente, né? É verdade, nós tivemos um caso recente aí. E assim, a verdade é que nem todos os casos a gente tem conhecimento e vem para a mídia. É verdade. Né? Existe casos, quando vem para a mídia e vem ao nosso conhecimento é porque foi fatal. Sim. Os que não são fatais, a gente nem fica sabendo. Não fica. Às vezes até a própria comando da Polícia Militar, o próprio comando do Corpo de Bombeiros pede para a reportagem não passar o local exato, nem comentar, porque sabe o que acontece? Quando você fala, tal lugar teve acidente, vai todo mundo, há uma peregrinação para todo mundo ver e ler lá, ver o lugar que o cara morreu, que a pessoa caiu, tal tudo. É mais ou menos aquela situação que o cara atropelado na rua, o motoqueiro cai, todo mundo que passa com o carro quer fazer a selfie com o celular para querer dizer, sabe? Então por isso que nem é passado, por uma questão para evitar que haja uma peregrinação no local para causar mais acidentes, inclusive, né? Alex, mas esse é um ponto. Quando se fala de local perigoso, morreu, eu já vi algumas pessoas parecem ter uma devoção, um gosto. É estranho isso. É algo, podemos dizer, estranho. E quando você imagina que aquilo serve de alerta, né, para ela não poder fazer, na verdade ela vai atrás. Exatamente. As pessoas gostam do perigoso, gostam do arriscado, né? Aliás, você sabe, não sei se você viu uma vez saiu uma pesquisa que o maior número de mortes no esporte de aventura é na selfie, né? Na selfie. É na selfie. É incrível isso, né? Porque é o lugar mais perigoso, o lugar mais alto, onde vai ficar, onde ninguém chega, né? Exatamente. E infelizmente muitas vezes acaba sendo fatal. Isso serve para cachoeira, serve para funicular, serve para montanha, para tudo que é lugar, seja litoral, seja serra, seja montanha, seja campo. Assim, é incrível como é comum isso acontecer, mais comum do que se imagina, viu? Você falou sobre resgate, salvamento. Qual que é o grande desafio? E você falou de não deixar a emoção, né, tomar conta ali. Mas você me contou que já passou por situações bem delicadas, de raio, em São Bento do Sapucaí, em outros lugares também. É possível controlar essa emoção diante, muitas vezes, de uma situação que a gente não está habituado a ver, mesmo vocês, bombeiros, socorristas, né? A situação que você me contou do raio é algo assim que não dá para imaginar. Não, eu não vou falar aqui a história, porque a história é realmente muito chocante, né? Esse é o propósito. Mas eu só vou dizer uma coisa para você. Você tem que respirar, se controlar e fazer. E aí depois, no teu canto, você vai chorar, você vai fazer a terapia, que seja tal. Nessa situação que eu te contei, quando nós terminamos de fazer todo o atendimento, assim, depois que o último corpo saiu de lá, eu sentei, acho que por umas 2 horas eu chorava copiosamente. Até hoje eu comento, me emociona muito, mas assim, é duro, é difícil. Mas você sabe, você coloca na sua mente, eu tenho essa responsabilidade, e se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Então você vai e faz. Eu dou um outro exemplo, essa eu posso contar. Nós estávamos uma vez em Paranapiacaba, e era uma chuva como hoje, essas de verão, 3 dias de chuva, rapaz perdido, e ninguém sabia, ninguém achava, e aí nós fomos assim pela última vez, assim, digo última vez porque foi a última tentativa, porque as chuvas não deixavam, não? E aí na época eu até falei com o nosso superior, falou, nós vamos entrar. Mas com a chuva que tiver, nós vamos entrar, nós vamos
vamos subir. E a mãe de um dos rapazes estava lá, né? Porque preocupada, né? E aí eu não estava acabando de preparar, colocar a mochila nas costas, tal, tudo. Ela chega, ela segura com as duas mãos no meu ombro, olha nos meus olhos e fala assim: por favor, moço, traz meu filho vivo. Cara, aquilo assim, até hoje me mexeu. Eu falei: meu Deus do céu, olha a resposta. Aí você respira, eu falei: vou fazer o que puder, senhora. Nós vamos fazer o melhor possível. E nós fomos e trouxemos o menino vivo realmente. Eles tinham ficado presos numa corredeira que encheu o rio, não conseguiam voltar, então nós conseguimos atravessar o rio. Então essa era a grande dificuldade. Trouxemos ele, foi uma emoção total. Mas assim, você tem que esfriar e colocar assim a mão na... Sabe, assim, colocar meio que uma pedrinha em cima do coração. Eu falei: não, vamos lá, vamos fazer, gente. Vamos fazer por onde? A vontade de chorar na hora assim, é muito. Ver uma mãe pedir é muito grande. Mas você fala: uma responsabilidade, né? Deixa para chorar depois. Essa teve um final feliz, mas nem Sim, sempre, né? Nem sempre. Nem sempre Nem tem um sempre. final feliz. Alex, o que as pessoas não imaginam é que para fazer um resgate, além de todo o custo financeiro, envolve muita gente, né? Sim, envolve desde a pessoa que atende o telefone até o pessoal que prepara o material e que vai realmente. Pouca gente sabe, mas os bombeiros, atualmente, inclusive, né, que vão para um resgate em selva, socorristas que vão para a montanha, eles sofrem acidentes, eles sofrem ferimentos, sofrem mordeduras de cobra. Ninguém vê isso daí. E isso, além de oneroso, é desgastante. Porque se, vamos supor, eu tiver uma equipe de 8 pessoas ou 10 pessoas que seja, né, e num acidente, numa busca, eu tiver uma baixa de é um a menos. Esse um a menos pode representar muita coisa na busca, no transporte de volta, tudo. Por quê? Quando é um nosso, vamos dizer assim, acaba afetando muito mais a moral do grupo. O grupo fica um pouco, né, afetado. Então, quer dizer, tudo isso afeta. Então, assim, envolve, né? Não, como eu falei, não só a pessoa que está no telefone atendendo, mas principalmente quem está na operação, na linha de frente, fazendo isso daí. Então o risco é muito grande. O pessoal fala: poxa, podia ser tudo mais rápido. Não, é tudo feito na velocidade correta, na técnica correta, sem pressa, porque principalmente a gente fala assim: é importante a vida da vítima? É importante. Mas tão ou mais importante é a vida do socorrista. Porque se ele estiver machucado, se o grupo estiver ferido, quem vai trazer para baixo? Vai levar uma segunda equipe, depois uma terceira e assim por diante. Não pode acontecer isso. Então, né, os custos, os desgastes são muito grandes, realmente. Verdade. Alex, não sei se você tem esses dados, mas, eventualmente, nesses acidentes, são pessoas que foram sozinhas ou com um grupo. O que eu quero dizer, elas não tiveram ali uma empresa por trás, um guia. Você sabe me dizer qual que é essa correlação de acidentes não necessariamente fatais, né? E também a questão não é só pensar no acidente, as pessoas que ficam desorientadas, perdidas. Isso é mais comum quando a pessoa decide fazer carreira solo. Exatamente. Eu não vou dizer dar números, realmente, porque eu não tenho esses números, não tenho porcentagem. Vou dizer assim, atualmente eu não sei se há uma pesquisa em cima disso, mas eu vou dizer assim, que uma boa parte disso são aquelas pessoas que resolvem ir por conta, resolvem não contratar um guia, uma pessoa especializada, preparada, equipada para isso. É aquelas 2, 3, 10 pessoas que vão e cometem, né, barbaridades. Então você tem situações diversas de responsabilidades. O local é proibido? Vamos entrar. É Cachoeira da Fumaça, em Paranapiacaba, é Funicular, Lago de Cristal, tantos outros lugares. Para que eu vou pagar um guia? Tem que pagar 50 paus para o pessoal para entrar. 20 paus, para que serve um credencial, não sei o que e tal. Quer dizer, e vão entrando realmente. Isso é associado, infelizmente, né, me perdoem quem estiver ouvindo, não sei se posso dizer dessa forma, mas assim, uma ineficácia até do Estado. Porque, por exemplo, região de Paranapiacaba, são só 2 veículos que fazem a fiscalização. Como é que você impede de 400, 500 pessoas no final de semana entrar no Parque Estadual da Serra do Mar, sem guia, sem nada, com 4 pessoas, com 2 Fiat Uno, 2 Jimmyzinhos só rodando em alguns lugares? Quer dizer, é brincadeira de gato e rato, né? Então a gente percebe o seguinte, que a grande maioria dos casos estavam sem guias, foram em dias inapropriados, dia de chuva, vamos assim mesmo, taca o dane-se, para não dizer outra coisa, né, e vai para lá. Não estavam equipados, gente que não conhece a região,
né? Recentemente, na região lá da Serra do Mar, pro lado de Parelheiros, 2 pessoas desapareceram, infelizmente. Ah, mas o rapaz ele era muito experiente. Realmente, era muito experiente. Mas será que aquele era um dia de chuva, era o dia para entrar numa cachoeira, entrar naquela rota realmente? Nesse período que chove muito realmente? Então a gente percebe assim que a grande maioria desses casos, eu sei que é triste, aliás, peço perdão se alguém da família estiver ouvindo, alguns amigos, peço perdão, houve uma falha, não estou dizendo que eles são totalmente culpados, né? Eu acho que precisava ter tido mais cuidado, né, na escolha da data, do local a ser visitado, apenas isso. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Eu sempre falo assim que existem 2 coisas, o acidente e o incidente. O acidente é aquela coisa, você vai para uma trilha, para uma montanha, e do nada cai uma chuva, pô, não tinha como prever lá em cima da montanha, você não tinha equipamento para poder prever, por exemplo. O incidente é aquela situação seguinte, tudo mostra meteorologia, boletim, placa que foi colocada, cerca, tudo mostra que lá não é para entrar. O cara pula a cerca, não olha para o tempo, tal, tudo é um incidente. É o que eu falo sempre, realmente. E o que a gente percebe é isso. É justamente assim. Grande maioria dos casos são incidentes. As pessoas, não vou dizer assim que elas pedem, mas elas não prestam atenção em detalhes ou não se atentam a procedimentos de segurança. E acaba dando o ruim, como o pessoal fala, são os perrengues que acontecem, né? É verdade. O planejamento, né, ele é fundamental. Eu falei esse final de semana, estive em Mogi das Cruzes, no Pico do Urubu. Ah, tá. E nas informações que eu mandei para os alunos, eu sempre acabo repetindo a mesma informação, mas eu falei, não tenho mais necessidade de eu ficar dando a mesma informação. O anorak e o kit de primeiros socorros não deveria sair da mochila. Não. Né? É algo que você não pode considerar que é um peso. Então, a pessoa, quando ela não tem essa preocupação com a vida dela, com a integridade física dela, porque o kit de primeiros socorros ele é para te dar uma sobrevida. Sim. Certo? Em uma situação de um acidente. O anorak, a gente já teve várias situações de você ficar 3, 4, 5 horas esperando um resgate. Aí cai uma chuva, cai um temporal, você está descoberto, aquilo não tem resistência contra a água, o que vai acontecer com o seu corpo? Você vai ter uma hipotermia. Né? E qual a chance de você ficar ali até o escurecer? Você falou de Paranapiacaba, a gente teve um rapaz, um aluno que virou o pé, nós demoramos 4 horas para tirar ele de uma trilha de 2 km. Já saía da estrada. É mais ou menos esse tempo. Então, assim, as pessoas elas não conseguem imaginar, porque quando a gente sai para fazer um treino, para subir uma montanha, a gente sempre acaba fazendo um planejamento, entre aspas, do que vai dar certo. Sim. E nem sempre do que vai dar certo. Sim. A gente coloca lá na mochila, algo para comer, algo para beber e vai para a montanha. Mas e se der errado? Quanto tempo eu iria ficar? Será que eu tenho água suficiente? Será que eu tenho um isotônico suficiente? Será que eu tenho uma comida suficiente? Sim. Será que eu tenho que pedir primeiros socorros? Eu tive agora, no início do ano, no Pico do Jaraguá, um acidente com uma aluna e ela fraturou o punho. Nossa. Né? E ali eu já sabia qual era o hospital mais próximo, porque quando você vai fazer o planejamento da montanha, você precisa saber quais são os hospitais que tem na região. Exatamente. Você precisa saber quais são os animais peçonhentos que tem naquele pedaço, porque você precisa ter um conhecimento prévio para caso aconteça algum acidente, você consiga dar essa informação correta, porque você como socorrista acabou de dizer, o mais difícil é a comunicação. Sim. A comunicação ela chega no telefone sem fio. E se ela chegar no telefone sem fio, não tem eficácia para você ter uma prontidão de um atendimento mais rápido. Exatamente. Né? Então, Alex, diante de todas essas dificuldades que a gente acabou colocando aqui, para deixar não vou dizer uma dica, mas uma palavra para as pessoas, e eu vou fazer uma pergunta. É seguro ir para a montanha? É seguro. É seguro, desde que você faça de forma correta. Sempre eu falo assim, o que é o principal aspecto que você tem que pensar na montanha? Com quem você vai, como você vai, o que você vai levar e quem vai te guiar. São 4 pontos. É o principal aspecto. Então, sabe, com quem você vai? Com pessoas experientes, vai
perdão a palavra, porra louquice, aquela coisa. O que você vai levar na sua mochila? Ah, tem gente que, né, leva nada, né? Ah, leva só um isotônico e tá acabado. Não, né? Assim. Eu sou raiz. Eu sou raiz, né? Sou roots, né? Agora fala tudo é roots agora, né, meu? Certo? O que você vai levar, sabe? Quem vai te guiar? A pessoa que vai levar é experiente, está equipado. O pessoal às vezes fala, nossa, meu, você tá levando uma mochila enorme, para que tudo isso? Pois é, meu. Né? Aí quando acontece, o pessoal começa a descobrir que tem tanto na sacolinha do Félix, que vai tirando coisa que precisa realmente. Então são esses fatores, né? E aquilo que eu falo, na sua mochila não é só o seu isotônico, me perdoe, não quero corrigi-lo, não é só o isotônico e somente o Nourac que vai resolver. Então, por exemplo, sempre é bom ter uma lanterna, você não sabe acontecer. Sim. Sempre é bom você ter. Ah, vai levar o lanche? Legal. Ah, não importa se você vai levar 10 barrinhas de cereal, se vai levar um sanduíche, eu sempre falo, leva o lanche e o lanche de emergência que é sagrado. Porque você não sabe quanto tempo mais você vai ficar lá. Então, se você precisar ficar mais tempo, você vai ter seu lanche de emergência. E ele é sagrado. Porque assim, o seu lanche de emergência é seu. E aí o seu, Zulu, é o seu. Aí se juntar os dois, já tem um lanchão. E assim, quer dizer, então você consegue. Então são coisas, tem que se saber, né, que o a mais nunca é demais. No meu kit de primeiros socorros tem uma lanterna, tem um isqueiro, Sim. Tem várias situações ali que as pessoas... Eu falei semana passada que eu nunca precisei usar, mas isso é bom. Ainda bem. Ainda bem. Mas se precisar, tem lá. Sim, exatamente. Eu acho que isso é importante. Alex, o nosso tempo voou. Eu quero dizer que a gente vai ter um segundo episódio, né? Legal. E primeiro, obrigado por você ter aceitado aí o convite. A gente tem bastante coisa para conversar. Ixi. Então, quem assistiu esse episódio vai ter um próximo episódio, aí vai para o outro. Eu quero que você deixe as suas redes sociais, como que as pessoas elas fazem para encontrar você. Então, vamos lá. Meu Instagram é @papacapintrecking, com dois Ks e NG, papacapintrecking. O meu WhatsApp profissional é bem difícil de decorar, é 11 97 123 1234. E no Facebook acha a nossa página como Papa Capim Trekking. Acho que esses são as principais, tá, gente? Legal, Alex, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Obrigado, Valeu. Saudações verdejantes. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano são 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R Ar-Condicionado para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes e acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. E agora, experimente as nossas empanadas, assadas, feitas com ingredientes frescos e selecionados, cuidadosamente para garantir uma experiência gastronômica única. Com uma massa crocante e o recheio suculento, nossas empanadas são perfeitas para qualquer hora do dia. Sinta o verdadeiro sabor da Argentina em cada pedaço e apaixone-se por nossas deliciosas empanadas assadas. Patagônia, espírito Patagônia aí, pessoal. Valeu, um abraço!